Continuando a nossa análise dos 15 passos de Pessach, hoje a gente vai falar de mais 2 deles. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana nós estamos nos conectando com Pessach, então não há uma leitura específica da Torá, a gente então não está seguindo nada muito específico do Zohar, estamos falando mais sobre a festa de Pessach mesmo. Só antes de analisar os próximos 2 passos, eu falei no vídeo de ontem que eu estava pensando num texto, num vídeo mais longo sobre Pessach, e eu acabei decidindo que eu vou fazer as 2 coisas, tá? Eu vou lançar o texto para quem prefere a mídia escrita, e para quem prefere o vídeo, eu vou ler o texto, claro que não só ler porque senão fica chato, né? Mas ler, comentar o texto, e aí fica como se fosse a versão física e e-book de um livro, tá bom? Então quem preferir, em breve eu lanço o vídeo e o texto. Eu acho que amanhã eu já estou com ele acabado, e aí devo lançar quarta, quinta, até sexta-feira, certamente vocês recebem, tá bom? Bom, no primeiro vídeo a gente viu Kadesh, Urhatz, Karpas, Yahatz. Hoje eu quero analisar os próximos 2 passos, Magid e Rachtzah. Magid é o centro do Seder, né? Toda a cerimônia de Pessach gira ao redor do Magid. Por quê? Magid significa contar. O próprio livro que a gente usa em Pessach, que se chama Haggadah, é da mesma raiz. Eu preciso relatar a história. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é isso. A importância de a gente se conectar com a história do nosso povo, da nossa tradição, da cultura de onde a gente veio, né? E não só se conectar, mas contar essa história. De nada adianta você ter vivido alguma experiência, você ter passado por alguma coisa na sua vida e não falar disso para os outros. Principalmente, talvez, e o Pessach tem muito esse significado, para seus familiares, né? Os mais velhos passarem para os mais novos, um vô passar para o pai passar para o filho, né? Hoje, em especial, tem um ensaio de um linguista, um ensaísta, que chama Walter Benjamin. Eu gosto muito desse ensaio. Ele fala sobre como a gente está perdendo a figura do contador de histórias, né? E que nas tradições mais antigas você sempre tinha o contador de história como quase um deus ali naquela cultura. Era, por exemplo, geralmente um ancião que tinha o repositório daquele povo, a sabedoria daquele povo, e você sentava aos pés desse ancião para ouvir a história, né? Geralmente com uma fogueira ou até às vezes num ritual religioso. O Walter Benjamin diz que também às vezes não era necessariamente um ancião, mas era um viajante, alguém, um explorador, um aventureiro que vinha trazer histórias dos lugares distantes, né? Dos mundos distantes. E hoje a gente realmente, eu acho que está perdendo isso, né? A gente não tem mais o costume de sentar e ouvir a história dos outros, nem de contar a nossa história. O Magid está pedindo que a gente lembre um pouquinho disso. E claro que para eu contar a história, então, tem essa opção que eu falei, de eu ter vivido essa história e aí eu passo para frente, ou de eu ter estudado a história, e às vezes eu não vivi ela na minha pele, mas eu estudo a história e passo ela para frente. E nesse sentido, estudar a história também é algo que eu acho que está um pouquinho em desuso, né? Quantas pessoas não sabem, eu não digo saber tudo da história, não precisa decorar datas e detalhes, mas conhecer um pouquinho da história, como eu falei, do seu povo, da sua cultura, da sua família, de onde você veio, né? E aí, claro que a gente está incentivando o próprio estudo, que para Kabbalah sempre é uma coisa muito bacana, né? Estudar nunca é demais, você ter conhecimento, você adquirir sabedoria sobre alguma coisa. Bom, o próximo passo, Rachtzah, é uma outra lavagem das mãos. Por que outra? Porque no primeiro vídeo a gente já teve uma, né, sem bênção, e agora Rachtzah é uma segunda lavagem. E por que a gente faz uma segunda lavagem? Dentro da análise cabalística que eu queria propor, está ligado ao Magid. O que pode acontecer? Uma vez que você se torna o contador de história, que você estudou história e você tem esse conhecimento, qual é um risco que pode acontecer? O ego subir a cabeça, o orgulho subir a cabeça, né? Você começa a se achar, por exemplo, como eu falei no Walter Benjamin, ou você é o ancião da tribo, ou você é um explorador que traz um tesouro de informações pelo que você viveu. E aí você pode começar a se achar melhor, você pode começar a achar que você sabe tudo, que você é mais sagrado que os outros, ou mais importante que os outros, que você precisa contar e os outros precisam só ouvir. Então essa próxima lavagem da mão vem para a gente tirar esse ego que pode vir quando a gente adquire conhecimento, né? Lembrar que apesar de eu ter adquirido conhecimento, apesar de eu ter estudado, isso na teoria não me faz melhor do que os outros, porque são conhecimentos
Todo mundo tem algum tipo de conhecimento. Eu acumulei talvez um tipo de conhecimento, mas nada me garante que eu tenha os outros também muito bons. E porque eu acumulei esse conhecimento, não tem que ser um motivo de orgulho, de ego, de eu achar que eu sou melhor. Então essa segunda lavagem chamada Arachá é: vamos tirar de nós essa ideia de eu sou o sabe-tudo, eu sou o todo-poderoso, porque eu tenho conhecimento. Um bom dia a todos e tudo de bom.